O conhecimento de que o homem deve ser um templo para Deus, uma morada para a revelação de sua glória, deve ser o mais alto incentivo ao cuidado e desenvolvimento de nossas faculdades físicas. Extraordinária e maravilhosamente tem o Criador operado na estrutura humana. Cada célula, cada órgão, cada função trabalha em harmonia, um verdadeiro milagre que acontece dentro de nós a cada instante. Mas ao longo do tempo, esquecemos dessa obra-prima, deixando que hábitos nocivos e descuidos contaminem o templo que deveria refletir a glória de Deus. Será que estamos realmente cuidando do presente que recebemos? O Criador nos chama a compreender a nossa estrutura, para que possamos preservá-la de dano e contaminação. Conhecer é preservar. A jornada é longa, mas cada escolha nos aproxima do nosso propósito, sermos a expressão viva da perfeição divina. 1 minuto por vez, mais saúde para você. Hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar. Vamos a cantar ahora un himno en español. Dulce oración,
Dulce oración, dulce oración. Tenemos Me gustaría invitar a todos los que puedan colocarse de rodillas para una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, como dijo el himno, dulce oración. Ahora queremos presentarte esa dulce oración, un momento en que podemos conectarnos contigo, hablar contigo. Y Señor, presentar delante de ti todas nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros sueños, limitaciones. Señor, queremos colocar todas las personas que están aquí delante de tu trono de gracia. Venimos delante de ti para poder recibir de ti las respuestas, las bendiciones que necesitamos. Señor, quién sabe, está aquí ahora personas que están pasando problemas en el trabajo, ya sea por cuestiones de sábado, problemas con el jefe, con los compañeros. Señor, sea con esas personas. Sea también, Señor, con las personas que están buscando trabajo. Ayuda, Señor, para que puedan encontrar trabajo. Personas también, Señor, que están pasando problemas conyugales, problemas entre parejas, problemas con los hijos. Ten misericordia, Señor, de las familias. Sabemos que están siendo tan atacadas por el enemigo últimamente. Y fortalezca, Señor, las familias. Sé también con las personas, Señor, que están enfermas. Ten misericordia, Señor. Pon tu mano sanadora en estas personas para que puedan recibir tu refrigerio en este momento, Señor. Sea con nuestros familiares que están distantes, para que puedan recibir también tu bendición en este momento. Y también sea con las personas que están de vacaciones, que no pudieron venir, que también puedan recibir tus bendiciones. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Acepta ese humilde culto que te presentamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Podéis sentaros. Ahora vamos a ver el video Probad y Ved. Ya no veía soluciones a mis problemas. Tenía muchos compromisos que cumplir. El inventario, los abogados. Un pacto no es ningún juego. Si las cosas van bien o si van mal, no puedo dejar de cumplir mi parte. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios y sé que Él puede dármelo y quitármelo en cualquier momento. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Ropa limpia. Nunca he visto que la sangre deje la ropa blanca, pero la imagen que utiliza la Biblia es una completa inversión de la lógica en el proceso. Dice que la ropa queda blanca al ser lavada en sangre. Y esto es tan absurdo que nosotros ni siquiera podemos entender. Es la transformación que Cristo ofrece. Porque de transformación y ropa limpia he aprendido mucho en los últimos años. Pero ¿conoces la expresión, esto ya no puede estar peor? Pues bien, en mi caso, lo que estaba mal fue empeorando. De pronto, perdí mi trabajo cuando estaba a punto de ser ascendido. Luego, murió mi madre y entré en una espiral de cosas malas que sucedieron una tras otra. Entonces, un sábado decidí ir a la iglesia y esa mañana el pastor hablaba sobre finanzas personales.
porque mucha gente no entendía cuál era la forma correcta de diezmar. Voy a ser sincero, yo no diezmaba fielmente, diezmaba cuando me sobraba, pero aquella mañana, después del sermón, ese mensaje me conmovió y decidí hacer un pacto con Dios, que después de 7 sábados de ayuno, un día lunes, recibiera una llamada con una oferta de trabajo, uno mejor que el anterior y que me pagara más. Un día en mi trabajo me pidieron hacer una presentación un día sábado. Fue entonces cuando les dije que para mí el sábado era un día santo y que desde la puesta del sol del viernes y todo el sábado yo no realizaba ninguna actividad remunerada. Ellos me dijeron que el dueño de la empresa, al ser ateo, difícilmente aceptaría esa disculpa. Entonces puse mi cargo a disposición en caso de que no lo aceptaran. Unos días después el director con cara de asombro me dijo: «Sabes, has sido el único al que se le ha concedido permiso ese día». Mi carrera fue bendecida por Dios. Tuve varias oportunidades en grandes multinacionales hasta que me invitaron a asumir el cargo de presidente de la red de franquicias de una empresa francesa en Brasil. A pesar de ser el director general de la mayor cadena de lavanderías y tintorerías de Brasil, la empresa atravesaba graves problemas financieros. Entonces, en una reunión de la cúpula de la empresa, el presidente global del grupo dijo que el negocio se había vuelto inviable y que perjudicaba las operaciones fuera del país. En un impulso repentino, pregunté si tal vez considerarían cambiar de opinión si encontrábamos un comprador. Dijeron que sí. Entonces me ofrecí a comprarla, pero no tenía dinero para eso. Solo una casa, un coche, la empresa y una deuda de 100 millones. Solo un loco podría cerrar un trato así. Han pasado 7 años y la deuda ya está prácticamente pagada. La fidelidad de Dios nos conmueve, pero lo más impactante es ver cómo ha cambiado la vida de las personas que trabajan aquí. Es el caso de mi socio, que comenzó a participar en nuestro grupo de estudio de la Biblia aquí en la empresa y decidió bautizarse junto a su esposa. Lo que yo no sabía es que su suegra había orado 25 años por la conversión de la pareja. Cuando la gente me pregunta cuál fue la receta para recuperar la confianza y la fortaleza de una empresa que estaba prácticamente en bancarrota, yo respondo: confiar en Dios y ser diligente. No me siento dueño de este negocio. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios y sé que Él puede dármelo y quitármelo en cualquier momento. Pero quiero ser un mayordomo fiel de todo lo que Él me ha dado durante todo el tiempo que Él quiera. Nosotros adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Si no tienes fe suficiente, pues entonces voy a leer un versículo, que es la palabra de Dios. Dice Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo. No como él hacía, ¿no? Él hacía una parte nada más. Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa y probadme. Entonces Dios hace un challenge, ¿no? Un desafío. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí una tras vez, un sábado tras vez, vemos ejemplos vivos, no cosas del pasado, de ahora, que está pasando ahora, no de fidelidad, ejemplos de fidelidad. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Pero claro, tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte Dios nunca la va a hacer. Dios no va a derramar Biblias. Aquí Dios no va a derramar libros para que sean evangelizados. Nosotros tenemos que comprar las Biblias, nosotros que tenemos que comprar esos libros y nosotros tenemos que evangelizar. ¿Qué es lo que Dios nos da? Los recursos, la salud, trabajo. Es eso. Y el resto nosotros tenemos que hacer. Entonces, somos cooperadores con Dios en la misión. Que el Señor nos bendiga. Amén.
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Oremos. Querido y buen Padre, te damos gracias en este hermoso sábado por el inmenso amor que nos tienes y la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa de adoración. Querido Señor, se han depositado diezmos y ofrendas que puedan ser útiles para proclamación de tu mensaje, Señor. Ayúdanos a ser dadores alegres, Padre eterno, y a ser bondadosos con los que nos rodean, querido Dios. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por la vida que nos das, gracias por la salvación, querido Dios. Acompáñanos y quédate con nosotros durante este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, crianças! Crianças pequenas e crianças grandes, verdade? Né? Que legal estar aqui. Eu estou muito feliz que vocês vieram. Eu vou contar um segredo. Vou contar um secreto para os maiores. Vou falar em espanhol esta parte, mas vocês vão entender. Hoje, às 2 da tarde, como estava o clima? Lluvia, chovendo, né? Aí, ok, chegamos aqui na igreja, sempre chegamos sobre as 12:30, mais ou menos, não? E eu com Rosy, que somos os maestros de los primários, decimos, Rosy, hoje não vai vir niños, hoje não vai ter crianças, 2 horas, uma chuva, uma lluvia, um pé d'água, né? Dizemos em português, não vai vir niños. Né? Comentei com Diana, que é a maestra de los juveniles, Diana, hoje não vai subir, vai estar aqui abaixo, escutando os viejitos, os maiores, os adultos. Ok. Aí, quando chego às 3:15, chega a Vitória com seus 4 hijos, 4 niños, não é uno, para venir de trem em lluvia. E eu perguntei a los niños em cima lá. Vou contar um secreto. Esse é o secreto. Crianças, pensei que vocês não vinham. Pensei que vosotros não veniam. Estaria dormido por la lluvia. Eles disseram, não. Não tenho medo de la lluvia. Eu não sou de papel. Mira, vosotros maiores são de papel. Se chove, não vou na igreja. Se há lluvia, não vou na igreja. Se vem neve, tenho medo da neve, não vou tampouco. Se hace frio, não vou. E se hace calor, muito menos, vou ao parque. Que vai ser a igreja? Mira o exemplo destes 4 niños com uma bebê, a mamá, vem debaixo de lluvia, com o carrito, sola. Se Jesus viesse hoje, está chovendo, ele vai dizer, não, vosotros estava dormido porque estava chovendo. Assim é, mira que secreto mais bonito, pero isso não é a história. Este é apenas um secreto para os maiores. Ver o exemplo de los niños que disse a mamá, hace lluvia, sol, voy a la casa del Senhor. Quero ir escuchar a história de los niños arriba com a tia Eloísa. Assim? Assim? Ah, muito bem, Esther. Muito bem. Júnior e Lucila. Não? Amém. Deus le bendiga a la mamá. E que a mamá pode vir todos os sábados com chuva ou frio. Vou contar uma história interessante. E a vosotros também, claro. Pero se não é a mamá, como que uma ninha de 5 anos vai vir à igreja? A bebê de 2 anos. Lucila, 9 anos, 8. 8 pode até ir, né, Lucila? Mas os teus irmanitos não, né? Logo você vai crescer, aí você vem com eles, né? Se a mamãe não quer vir. Não vem, não vem. Vem com amor, o mais bonito é isto. Me disse, quero vir escutar a história. Júnior, essa história, vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou contar a história. Você gosta de animal de estimação? Você sabe o que é um animal de estimação? Não, um animalzinho de estimação é um cachorrinho, um gato, um pet. Um pet você entende, né? Um pet. Né? Você gostaria de ter um animal de estimação? Sim. Qual? Um cão. Um cão, um cachorro, um perrito. E você?
animalzinho de estimação você gostaria? Um gato. Um gatito. E você? Qual animal você gostaria de ter que você gosta muito na tua casa? Um cavalo. Um cavalo, esse já é otimista. Uma fazenda, para ter um cavalo de estimação. Mas mira a história que é interessante. A história que eu vou contar, esse moço, essa pessoa, ficou amigo de um animal muito interessante. Vamos ver. Vocês sabem o que é isso? Põe uma outra foto para ver mais de cerquita, mais de perto. O que é? Parece um pato, mas não é um pato, é um ganso. Em português é um ganso. Mostra outro, irmão Ada. Irmão Ada. Aí, mira, no parque. Outro dia nós outros fomos fazer um grupo pequeno em Düsseldorf. E aí vinha um montão de gansos. Vai passando, irmão. Um montão. E nos parques aí, um montão de gansos. Em vários parques aqui na Alemanha. Né? E aí, escuta a história. Havia um ganso que ele se chamava Marius. Conta a história. E o senhor, né? Pode ir passando, que tem muitas. Olha aí quantos gansos. E o senhor Dominique levou uma vez uma comidinha para ele. Não sei se foi cenoura, alface, levou uma comidinha. E se tornaram amigos. Todos os dias pela manhã, ele ia no parque ver o amigo dele, que é o ganso. Imagina, você tem amizade com um ganso? Interessante, não é? Um cachorro, um gato, esse aqui um cavalo, que aí é interessante. Mas um ganso, ele ia todos os dias. Aí o Dominique foi um dia, chegou lá, e o que aconteceu? Achou estranho, porque eles iam limpar o lago, era um rio, né? Um rio. E aí iam levá-los, todos os animais, para o zoológico. Todos que estavam ali. Tadinho, talvez ele ficou triste, né? Porque eles gostam de morar soltos, estão vendo? O ganso. Né? Olha aí, solto nos parques aqui na Alemanha. Mas, enfim. Mas ele conversou com o funcionário e falou, eu vou todos os dias de manhã no zoológico, no zoo, para continuar. Eles ficaram amigos. Diz a história que ele ficava esperando o Dominique todo dia pela manhã. Todo dia pela manhã o Dominique, tanto no parque quanto no zoológico. E ele, não sei se ele levava comidinha, o que ele fazia, mas se tornaram grandes amigos, até que o ganso morreu, descansou. Ficou amigos toda a vida. Não fala a história quanto tempo, 5 anos, 10 anos, mas muito tempo. Ficaram muito amigos. E sabe o que eu achei interessante dessa história? Ele não abandonou o amigo foi levado para um outro lugar. Para o zoo, ele ia lá todas as manhãs. Aí o que acontece? A moral da história, a moraleja da história. Esther, senta, meu amor, que foi no banheiro. Olha aqui. Vocês sabiam que tem pessoas que têm ganso de pet? Existe. A Gabi me falou um dia, né, Gabi? É de segurança. Um animal de estimação já com a intenção de segurança. Imagina. O cavalo é para passear, o gatinho, o cachorro também é uma segurança. Muitos têm cachorro grande para cuidar da casa. E o ganso, a Gabi falou que ela tinha um tio, não sei, que ele tinha um ganso para ser o guarda-costa, guarda-espalda dele. Esse de segurança. É verdade, não é um cuento, é verdade. Vive em casa, há pessoas que têm ganso, por isso que eu contei que a história é muito interessante. Pode ser que você vá algum dia em uma casa e tenha um ganso, como se fosse um cachorrinho, assim, entre aspas, cachorrão, que ele é segurança da casa. Vocês sabiam que o ganso, ele pica? Por isso que há que ter cuidado no parque. Porque diz a história que esse ganso, Marius, queria defender o amigo Dominique no parque. Conta a história. Diz que ele chegava alguém perto dele, ele já ia lá. Eu estou aqui para te defender. Sou seu segurança. Quando via alguém chegando perto dele, ele já ia. Olha que interessante, muito interessante, né? Agora vocês aprenderam que um ganso pode ser um segurança. Mas, claro, vocês precisam morar numa casa grande, num apartamento. Você não vai ter um ganso num apartamento, não vai ter um cavalo, não é? Num apartamento aqui, mas em uma chácara ou numa casa grande. Algum dia vocês podem lembrar e falar, olha, a tia da contou para mim que um ganso pode ser meu segurança nessa casa. Eu vou comprar um ganso que vai cuidar de todo mundo aqui. Mas sabe qual que é o final da história? Sabe qual que é o final?
O que Deus quer de você, Júnior, da Lucília, da Esther, da pequenita que está dormindo, de nós, que nós seguimos Ele até o fim. Vocês vão passar por lutas? Vão. O Mários passou por uma mudança, ele teve que ser levado. Você acha que ele ficou feliz? Ficou feliz? Não. Não, ele foi levado no zoológico, ficar preso, ele ficou triste. Mas o amigo dele não deixou de ir visitá-lo. E a mesma coisa vocês, crianças. Vocês vão passar por provas, por lutas, tribulações, mas não vamos deixar de seguir quem? Deus. Deus. Deus, muito bem. Deus. Muito bem. Por quê? Porque se nós seguirmos a Jesus até o final, nós vamos receber uma coroa. E isso é o mais importante nessa terra, ok? Ok? Então, mesmo que vocês vão passar por lutas, por provas, não deixem de vir à igreja, de falar de Jesus para os amiguinhos, como nós falamos hoje, né? E, acima de tudo, ser amigo de Jesus, assim como o Dominique era do ganso Marions, ok? Esta semana, a Esther fez 5 aninhos, né, Esther? Ela fez 5 aninhos. 5 aninhos, uma mão já. Está crescendo, né? Os aluninhos aqui, as crianças estão crescendo. Então, hoje, na oração, nós vamos orar pela vida da Esther, né, Esther? A Esther falou assim que... Eu perguntei para ela hoje, qual é o... Lá na Escola Sabatina, faz um pedido. Aí, sabe o que ela pediu? Vou contar outro segredo. Posso contar? Não. Ela não me deixou contar o segredo. É coisa boa, Esther. Coisa boa a gente conta. Coisa ruim a gente conta para Jesus, tá? Tá? Mas eu vou contar o segredo, tá bom? Aí eu perguntei, faz um pedido. Ela falou, qual o pedido? Eu quero seguir a Jesus. Oh, amém! Olha que bênção, uma criança de 5 anos. Ai, irmãos, esses aluninhos são maravilhosos. Então, nós vamos orar. Vamos ficar aqui de olhinho fechado, né? A titia vai orar com vocês. E nós vamos orar pela vida dela e agradecer, né? E pedir para que as outras mamães também, faça chuva ou sol, traga suas crianças para a igreja. Porque o melhor lugar do mundo, onde é? A igreja. A igreja. Muito bem, não é? Qual o melhor dia da semana? Que dia que é feliz? De Deus. E Deus. Deus também é o melhor lugar do mundo. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhinhos, Júnior. Vamos fechar nossos olhinhos. Esther e Lucília. Querido Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, pelo sábado, pelo privilégio de estarmos na sua santa casa de adoração. Mesmo com chuva, com sol ou com frio, nós escolhemos estar aqui, Senhor, para alabar, agradecer, santificar seu santo nome, aprender mais de Ti. Aqui estamos com a Esther, Senhor, ela completou 5 aninhos. Eu te peço uma bênção especial para ela, para a mamãe também, que possa seguir educando a Esther, seus irmãozinhos no caminho do Senhor. Que a Esther continue, Senhor, crescendo em estatura e graça diante dos homens. E, acima de tudo, que ela possa seguir a Ti até o final, Senhor. Esse é o nosso grande desejo. Que lá no céu podemos ter a Lucília, a Esther, o Júnior, todas as crianças conosco. E as mamães e os papais também. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos sentar lá que a gente vai... Na pétala de cada flor que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que ruge ou que sopra mansinho, repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor.
É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado, Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus, e foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insiste em lembrar-nos que Deus é amor. E foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou. Amém. O meu desejo é que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que no decorrer desses momentos que nós passamos aqui na igreja, Deus fale ao nosso coração e que nos faça crescer um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais cada dia. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé. Vamos curvar a nossa fronte. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, esta oportunidade. Senhor, estão aqui os teus filhos para escutar a tua palavra, para sermos melhores cada dia. E eu gostaria de pedir nesse momento a presença do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito me use para falar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. As obras de Deus estão repletas de amor. Davi sabia disso. Davi, lá no Salmo 139, no verso 14, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão grande, tão maravilhoso fui formado. Davi sabia disso. Você já parou para pensar nisso? O modo que Deus os criou é tão grande, tão maravilhoso, que às vezes é difícil de entender. Vejam vocês, nós estamos já, depois de Jesus, aproximadamente 2000 anos, já se passaram.
desde o princípio, quase 6.000 anos, e a ciência ainda tem muito que avançar. Não sabe muita coisa ainda. Por isso que quando nós formos para o céu, nós vamos continuar aprendendo. Isso por quanto tempo? Pela eternidade. Gênesis 1, 26. Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que privilégio. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um privilégio, é algo para se pensar e analisar e ser muito grato por isso. Eu gostaria, o título do meu sermão hoje, eu coloquei Oração, Cérebro, Pensamentos e Ação. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas funções do cérebro. O cérebro, ele tem várias estruturas. Eu gostaria de falar com vocês hoje apenas 3, ok? Vamos comentar aqui a respeito de 3 estruturas do cérebro. Uma delas, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma delas é o córtex pré-frontal. Essa parte aqui da frente do cérebro, tá bom? Essa parte aqui. É o córtex pré-frontal. A outra parte é a amígdala. Essa daqui, ó, tá vendo? Essa é a amígdala. E a outra parte que nós vamos comentar é o hipocampo, que é essa parte. Muito bem. Vamos começar com o córtex pré-frontal. O que faz o córtex pré-frontal? Ele está ligado a situações de decisão, ok? Tomadas de decisões, né, no caso, né, ele está responsável por isso. Ele avalia as coisas, ele para analisar, né? É a parte responsável pelo raciocínio e ele direciona tudo, ele avalia tudo, ele planeja e ele filtra o que é bom, o que é mal, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Essa é a função, uma das funções do córtex pré-frontal, tá? Essa parte. Jesus disse assim, lá em Provérbios 23, dá-me, filho meu, o teu. Por que ele fala assim? Porque nós somos pecadores, não é isso? Nós somos uma raça degenerada. Depois do pecado, nós ficamos assim. E é mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. Então, Deus precisa, para a gente estar lembrando sempre, dá-me, filho, o teu coração. Porque Satanás não fala nada, porque ele mostra, ele coloca na nossa frente muitas coisas para nos chamar a atenção. Como o córtex pré-frontal é a parte das decisões, da razão, então existe uma batalha muito forte para ter o domínio sobre a nossa mente. Existe uma batalha muito grande para ter domínio da nossa mente. Deus e Satanás. Como é que a ciência chegou a essa conclusão? De que o córtex pré-frontal é essa área de decisão, de razão, de planejamento, né? E de raciocínio do que é para ser feito e o que não é para ser feito. Como é que a ciência chegou a essa conclusão? Bem, 1848, uma pessoa chamada Phineas Gage, 1848, era um trabalhador exemplar, dedicado, correto, fazia tudo que era certo. Ele trabalhava como para abrir caminho para a construção de estradas de ferro. Então, a função dele era compactar pólvora nas rochas para, então, explodir e abrir caminho para que a estrada de ferro fosse construída. Um dia houve um acidente. E nesse acidente houve uma explosão e a barra de ferro
que ele estava usando entrou no olho, aqui no olho, e saiu pelo cérebro. E levou todo o córtex pré-frontal dele. Johanna conhece a história. Levou o córtex pré-frontal. Ele não morreu. Ele salvou, mas ele perdeu o córtex pré-frontal. Isso significa o quê? Que ele não mais agia por razão, não conseguia tomar decisões corretas. A partir daí, a ciência começou a estudar melhor e entender o funcionamento dessa parte do cérebro. Então, agora, o Phineas Gage, depois de que passou todo esse momento, ele levou uma vida não normal, mas, né, sobreviveu. E agora ele não tinha mais esses momentos de razão. Então, o chefe dele falava para ele, Phineas, faz isso. E ele falava, faz você. Passava uma mulher bonita na rua, ele não perdia tempo, ele ia e dava em cima da mulher. Ele perdeu completamente a razão. Bom, a partir daí, então, a ciência começou a estudar melhor e entender o funcionamento do córtex pré-frontal. Muito bem. A próxima estrutura que eu gostaria de comentar com vocês é a amígdala, tá bom? Amígdala cerebral, tá? Não confundam com a amígdala que fica aqui na região do pescoço, tá bem? Essa é a amígdala cerebral. Ela fica nessa região do cérebro, ok? Qual é a função da amígdala? Bom, a amígdala cerebral, ela é responsável pelas emoções, pela memória e pelo sistema de fuga ou luta. O que significa isso? É responsável também por respostas físicas às emoções. O que é luta e fuga? Bem, se aparece um leão na sua frente, o que você vai fazer? Correr. A amígdala cerebral, ela é muito rápida para decidir as coisas. É muito rápida. O córtex pré-frontal, ele é mais devagar. Razão, né? A amígdala não, ela é rápida. Apareceu um leão, eu saio correndo. Eu não vou pensar duas vezes, né? E a resposta física ao estresse, às emoções? É quando você está diante de uma situação e o seu coração começa a acelerar. Por exemplo, estava chegando a minha vez aqui e meu coração começou a acelerar. Né? Aquela emoção rápida, aquela resposta rápida a determinadas situações. Ok? Quando você está no trânsito e alguém passa na sua frente e quase, né, acontece um acidente. Você fica nervoso, imediatamente o que acontece? Né, e aí você inventa várias coisas. A amígdala respondeu rapidamente, né? Seu fariseu, né? A amígdala responde rapidinho. Aí essa pessoa que escutou você gritando, né, e você buzinou, né, ele para na sua frente. E aí a pessoa do outro carro sai do carro. Quando sai do carro é um guarda-roupa, né? Em português nós falamos assim, um guarda-roupa, porque é uma pessoa assim tremendamente grande, né? Muito grande, muito forte. Aí seu coração começa a acelerar. A sua amígdala está trabalhando. Mas a amígdala é assim, ela é rápida para agir, né? Você não pensou no que você falou, e depois, quando você viu o tamanho do motorista da frente, você já ficou desesperado. E a tendência é sair correndo, né? Porque eu não vou poder com ele. A amígdala é assim. A próxima estrutura é o hipocampo. O hipocampo, ele trabalha intermediário, entre os dois. Ele trabalha entre os dois, né? Ajudando um e ajudando o outro. Então, o hipocampo, ele é responsável pela ligação das emoções, das memórias, né? Através do hipocampo que você lembra o caminho de volta para casa, porque ele faz você lembrar dos caminhos
E aí você então vai. Ele trabalhou junto com o córtex pré-frontal, né? É o hipocampo que trabalha junto com a amígdala. Quando você passa por uma situação de estresse, aí o hipocampo ajuda a vir alguma situação do passado, e aí então você toma uma outra decisão. Então ele é intermediário entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Ele fica bem perto da amígdala, ok? Muito bem. Existe um outro circuito que eu queria falar para vocês, um outro circuito que é muito interessante, que é o circuito mesolímbico. Não precisa gravar nome, tá bem? É só a função dele. Existe um circuito que é o mesolímbico. O sistema mesolímbico, ele faz com que todos esses três trabalhem juntos. Tá bem? Todos os três. O hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Muito bem. Esse circuito é um circuito formado por neurônios. Sabe o que é neurônios, né? São células nervosas, ok? Todas as células nervosas são ligadas por axônios, são partes mais alongadas dessa célula, se unem uma à outra, e por ali passa a eletricidade, que é distribuída para o seu corpo inteiro. Então, Davi já sabia, né, que nós fomos criados de forma grandiosa e maravilhosa, né? O funcionamento do corpo humano é algo incrível. Bom, esse circuito mesolímbico, ele usa, então, essa sequência de neurônios, né, para poder transmitir informações e usar as três estruturas para trabalharem juntas. Muito bem. E como é que funciona isso? Quando você come alguma coisa gostosa, algo gostoso, o sistema é ativado, esse sistema mesolímbico, ele é ativado. Quando ele é ativado, ele libera dopamina. Já ouviu falar na dopamina? A dopamina é um neurotransmissor, ok? É um neurotransmissor. Ele é responsável por algumas coisas importantes, né? Ele é responsável pelo prazer, ele é responsável pela motivação e é responsável também pelo reforço do comportamento, tá? A dopamina. Então, esse sistema mesolímbico, ele usa a dopamina para reforçar. Ele usa a dopamina para dar prazer e motivação. Então, você comeu algo muito gostoso. O sistema mesolímbico é ativado, ok? Ele libera, então, a dopamina. E ela vai marcar, então, o cérebro vai marcar isso como, isso é interessante, isso é bom, isso é gostoso. E aí, da próxima vez, você tem vontade de fazer de novo. Já aconteceu com você alguma vez isso? Você fez alguma coisa que deu prazer, e você quis repetir? E quis repetir? Quando você come chocolate, o que acontece? O que acontece? O cérebro registra. O sistema mesolímbico é ativado e aí o cérebro registra. Isso é gostoso. Da próxima vez, o que vai acontecer? Vou querer de novo. Só que aqui ele faz isso tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Por isso que o sistema mesolímbico ele trabalha com os três. O córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Agora, o sistema mesolímbico ele é altamente, fortemente envolvido com algumas coisas interessantes. Por exemplo, drogas, jogos, redes sociais. Quem gosta de ficar na rede social, né? Constantemente. Com mais coisa, comida ultraprocessada. Então, esse sistema mesolímbico, que é esse conjunto de neurônios, que libera dopamina, ele está altamente envolvido, fortemente envolvido com essas coisas. E aí o que faz? Quando você está jogando um joguinho eletrônico, o sistema está derramando no seu cérebro dopamina. E aquilo é tão prazeroso
porque eu vou querer fazer de novo depois. E vou fazer de novo depois. Eu vou fazer sempre isso. O usuário de drogas usa drogas porque ele gosta? Não. Porque foi liberada dopamina no seu cérebro e aí aquilo é prazeroso. E ele quer fazer sempre, quer fazer sempre. Quando você come uma comida ultraprocessada, é gostoso. É gostoso? É outra droga, né? Mas por que você tem vontade de fazer sempre? Porque foi liberada dopamina no seu cérebro. Muito bem. Só que essa dopamina, que ela é liberada por esses motivos, é uma dopamina artificial. Artificial. Não é natural. É artificial. Por isso você tem prazer em fazer essas coisas erradas novamente. Um exemplo prático disso. A amígdala, ela detecta uma ameaça. Ela detecta essa ameaça e dispara um alarme. Qual é esse alarme? Aquelas sensações que nós falamos. Boca seca, coração disparado, né? A pupila dilatada e coisas semelhantes. Ela dispara o alarme. Quando a amígdala detecta, né, uma situação, ela dispara o alarme. O hipocampo compara com as memórias anteriores. Já aconteceu isso antes? Você já passou por isso antes? Foi bom, faz de novo. Mas é tudo muito rápido. O córtex pré-frontal vai tentar avaliar isso. Espera aí, espera um pouco. Isso é realmente importante? E com a ajuda do hipocampo, o córtex pré-frontal lembra de situações do passado que vão te dizer se aquilo realmente é bom ou não, se deve fazer ou não. Lembra uma das funções do córtex pré-frontal? Então, eles estão trabalhando sempre juntos. Agora, o que alimenta o cérebro? Qual é o alimento do cérebro? Do que o cérebro se alimenta? Vamos lá? São 5 coisas. Glicose. Ok? Depois, gordura. Oxigênio. Água. Vitaminas e minerais. Sabe o que isso me fez pensar? Qual foi o plano original de Deus para a alimentação do ser humano? Qual foi? Qual foi? Qual foi a alimentação original provida por Deus para o ser humano? Frutas, sementes. Frutas e sementes. Alimentação original. Isso tem tudo o que a gente precisa. Tudo que o cérebro precisa está contido nisso. Nas frutas e nas sementes. As verduras vieram depois. Tá? As raízes, as outras coisas vieram depois. Tá bom? Mas, originalmente, Deus preparou para o homem frutas e sementes. Tá bem? E isso contém tudo que o nosso cérebro precisa para crescer forte. E bem ativo. Ok? Tem glicose, tem gordura, tem água, tem oxigênio, vitaminas e minerais, tudo que nós precisamos. Muito bem. Esse é o alimento físico do cérebro, ok? Só o nosso cérebro é assim. Nosso cérebro, ele pesa aproximadamente 2% do nosso corpo, do nosso peso corporal. 2%. Ok? É o peso do nosso cérebro. Mas ele consome muita energia. Ele consome aproximadamente 20% da energia de todo o nosso corpo. Olha só, ele é pequeno, mas consome 20% de toda a energia do nosso corpo. Então, o cérebro ele tem que funcionar em modo programado, automático, para poder economizar energia.
Então, aquilo que você faz como rotina todos os dias é uma forma de o cérebro economizar energia. Então, quando você se levanta de manhã, se ajoelha, ora. Depois você vai estudar a sua Bíblia, depois você vai tomar café. É automático, todos os dias você faz isso. Depois você se troca, toma o seu banho, se troca, vai para o trabalho, tudo automático. O cérebro faz isso e ele precisa fazer isso para economizar energia. Ok? Ele precisa fazer isso para economizar energia. Andrew Newberg. Andrew Newberg é vivo ainda até hoje. Ele é médico, neurologista e neurocientista. Em 2003, ele fez um experimento muito interessante. Ele queria comprovar ciência, religião, ciência, Bíblia. Ele queria comprovar que os dois têm que andar de mãos dadas, têm que andar juntos. E aí, o que ele fez? O Andrew Newberg, ele pegou um grupo de pessoas e pediu para esse grupo orar por algum período, alguns minutos. E essas pessoas elas passavam por uma máquina de ressonância magnética, ok? Talvez alguns de vocês já conheçam essa máquina, né? Quem trabalha na área de saúde conhece. Quem não trabalha já deve ter passado por ela, e quem não passou, né, vai saber agora, né, o que significa. Uma máquina de ressonância magnética. Essas pessoas estavam lá, estavam sendo avaliadas, né, através do computador da máquina. O que acontecia? O que aconteceu? Quando elas começavam a orar, o hipocampo, o córtex pré-frontal dessas pessoas recebia um fluxo muito grande de sangue na hora que começavam a orar. Essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, enchia de sangue e chegava a encher 22% a mais de sangue do que o normal. Aí ele falou assim, bom, se em pouco tempo essa parte frontal encheu de sangue, né, acumulou bastante sangue, então vou fazer essas pessoas orarem por 15 dias, e depois a gente vai ver como é que ficou. Deve dar uma quantidade excepcional de sangue, né, no cérebro. E essas pessoas passaram 15 dias orando e voltaram. E aí foi feito o teste novamente. E ele constatou que não aumentou o fluxo de sangue nesse período. O que aconteceu foi que aumentou o tamanho do córtex pré-frontal. Olha que interessante. Aumentou essa região. Ou seja, as pessoas podiam tomar decisões melhores, porque aumentou o tamanho desse córtex. Dr. Lee Warren. Dr. Lee Warren, em 2013, ele é médico, é neurocirurgião e é neurocientista também. Ele tem muitos programas interessantes na internet. E, em 2013, ele e a sua esposa perderam o seu filho num acidente muito horrível. E o mundo deles acabou. Eram pessoas cristãs, receberam dos pais esse apego a Deus e a palavra de Deus, mas nesse momento em que aconteceu esse acidente, o chão deles acabou. Eles não conseguiam mais trabalhar. Eles viviam pensando no filho e no acidente. Por que Deus deixou acontecer isso? E ele conta que, muitas vezes, ele questionou Deus. Por que, Senhor? Era um menino tão bom. Ele fazia tudo certinho. Por que você foi deixar acontecer isso? Passou um mês, eles acabados, arrasados. E eles pensaram, bem, a gente não pode ficar assim pro resto da vida. Nós temos uma profissão, temos pessoas que dependem da gente, e nós precisamos mudar isso. Foi quando eles receberam um convite para participar de um estudo. Eles trabalhavam no campus de uma universidade, num prédio específico. Ali eles faziam os atendimentos, né, deles como médicos.
e eles receberam um convite de um outro grupo de cientistas para assistirem esse experimento. E eles, então, vamos assistir. Vamos lá. E eles foram. Qual foi o experimento que eles assistiram? Esse grupo de cientistas, eles colocaram uma senhora na ressonância magnética e pediram para essa senhora, e eles acompanhando no computador. Eles pediram para essa senhora pensar na pior coisa que aconteceu na sua vida. Algo muito ruim mesmo, forte. Pensa nisso. Quando ela começou a pensar nessa coisa ruim, eles acompanhando no computador, eles perceberam que a amígdala cerebral dela começou a encher de sangue. Houve uma quantidade de sangue que afluiu para essa região e foi muito grande. Eles ficaram surpresos. Aí eles falaram para ela, para agora de pensar nisso e pensa na melhor coisa que já passou na sua vida. Na melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Aí ela começou a pensar. Nesse momento que ela começou a pensar em coisas boas, o córtex pré-frontal começou a encher de sangue. O fluxo de sangue foi muito grande. E eles, então, terminaram a experiência, mas o Dr. Lee ficou pensando, ele e a esposa, não, tem alguma coisa aqui que Deus está querendo mostrar para a gente. Ele não ia fazer com que perdêssemos o nosso filho assim, por nada. Ele tem um plano para a gente. E a partir daí, então, ele começou a estudar mais a respeito do cérebro e das funções do cérebro. Isso fez com que ele se tornasse um neurocientista renomado, voltado também para comprovação do que a Bíblia já diz há muitos anos, através da ciência. Isso é muito interessante. Agora, alguns alimentos, eles fazem a diferença nesse fluxo de sangue no nosso cérebro. Um deles é a oração. Lembra que nós falamos lá da experiência do Andrew? A pessoa estava orando e o córtex pré-frontal recebeu um fluxo de sangue muito grande. Um deles é a oração. Mas tem mais coisas, você pode perguntar para mim, mas tem mais coisas que alimentam, né, o cérebro, né, além da oração? Sim, tem. Tem a gratidão, tem o perdão. Tudo isso faz com que o córtex pré-frontal receba uma quantidade de sangue maior do que o normal. A empatia, o fazer o bem, a obediência, tudo isso faz com que o seu córtex pré-frontal receba uma quantidade de sangue a mais. Mas, não existe nada comparado à oração. Estudos foram feitos. Não existe nada comparado à oração. Os outros alimentos, a gratidão, né, o perdão, a paciência, vão colocar sangue no seu córtex pré-frontal em torno de 5%, 10%, mas a oração chega a 22% mais sangue do que as outras coisas. Então, a oração é muito mais importante para alimentar o nosso cérebro. Em compensação, há alimentos que vão fazer com que o seu cérebro atrofie, diminua a potência dele, a força dele, a capacidade dele. Que coisas são essas? Ódio, inveja, rancor. Videojogos fazem o seu cérebro atrofiar. Redes sociais fazem o teu cérebro atrofiar. E alimentos processados também fazem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu não coloquei, mas eu vou ler aqui para vocês. O Conselho sobre Saúde, na página 67, diz assim: ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se iluda com o pensamento
de que a intemperança não é pecado. Lembremos que intemperança não é só no comer. Intemperança onde? No dormir, no descansar, nos exercícios, né? Tudo que você faz, além ou não faz nada, é intemperança. Então, ninguém pense que a intemperança não é pecado e não afetará a sua espiritualidade. Existe uma estreita afinidade entre a natureza física e a moral. O padrão de virtude é elevado ou rebaixado por meio dos hábitos físicos. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento e ação. Forte isso, né? É algo para se pensar. O que a Bíblia fala sobre oração? Vamos ver alguns versos? Acompanhe comigo lá. Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Marcos 11, 24. Tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos, mas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Salmo 5,3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e ali orava. Precisa tomar uma decisão, pequena ou grande? Ore antes, para que essa decisão seja a melhor possível. Ore antes. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cérebro é o órgão da mente. São duas coisas diferentes. Cérebro é uma coisa, mente é outra. O que entra na sua mente, transmitido ao cérebro, entra por onde? Por onde entra? Pelos olhos, que mais? Pelos ouvidos, pelo olfato, pela boca e pelos sentidos. O que está entrando nos seus pensamentos que vão afetar o seu cérebro? Alimento bom, que vai fazer o seu cérebro crescer? Tomar decisões corretas? Ou algo ruim, que vai fazer com que o seu cérebro diminua, atrofie? E você não vai mais conseguir tomar decisões corretas. Entenderam por que Deus e Satanás lutam pelo domínio da sua mente? Porque a sua salvação depende disso. Por último, eu queria deixar essa frase com vocês. Não são as coisas pelas quais passamos, e sim a resposta a essas coisas que determinam o rumo da nossa vida. Gravem isso. Vamos ler novamente? Não são as coisas pelas quais passamos, porque as coisas que nós passamos, elas são necessárias para que nós possamos aprender aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Ok? Então, não são as coisas que nós passamos, e sim as respostas a essas coisas que determinam o rumo da nossa vida. Pense nisso. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Fome, miséria, angústia e destruição. Guerras, violência, será que não há solução? O mundo parece que vai se despedaçar, mas há esperança, em breve Jesus vai voltar. Cristo vem com as nuvens em glória, Ele vem. Aleluia, é o Rei da vida e a vitória trará. Todo mal terá seu fim, Jesus virá. Novas então todas coisas Cristo fará. E ali com os salvos para sempre eu vou adorar. Num trono de glória então me assentarei. A eternidade chegou, glórias ao Rei. Cristo vem com as nuvens em glória, Ele vem. Aleluia, é o Rei da vida e a vitória trará. Todo mal terá seu fim, Jesus virá. Não mais fome, não mais choro, tudo novo Ele fará. Só em Cristo existe vida, nele a paz encontrarás. Faço novas todas as coisas, eis que um novo dia já vem. Quero dar-te minha alegria e uma nova vida também. Sentirás a paz do meu reino, minha luz será teu calor. Viveremos juntos para sempre, na beleza do nosso amor. Amor, Cristo vem com as nuvens em glória, Ele vem. Aleluia, é o Rei da vida e a vitória trará. Todo mal terá seu fim, Jesus virá. Amém. Pongámonos de pie para cantar el himno final. Amém.
nos desfrutando de um viver que não convém, quer perdendo, quer ganhando, crê em Deus e faz o bem. Os prazeres do pecado, morte são e dor contém, deixa o mundo e o passado, crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus e faz o bem. Nos momentos de tristeza, junto a ti está alguém, quer amar-te, dar consolo, crê em Deus e faz o bem. E se queres ter entrada lá no céu, no lar de além, vai com Cristo pela estrada, crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus e faz o bem. Oremos. Querido Pai que está nos céus, obrigado porque de modo grandioso e maravilhoso Tu nos formaste. Obrigado porque a Tua promessa é que logo o Senhor vai voltar nas nuvens do céu para nos buscar. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, ajuda-nos a entendermos a importância do cérebro que o Senhor nos deu e colocarmos nesse cérebro pensamentos bons, alimentos bons, para que possamos honrar o Teu nome. Ajuda-nos a não desistirmos no meio do caminho, mas sermos fiéis até o final, para recebermos a recompensa que o Senhor preparou para nós. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, pedimos as Tuas bênçãos, a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Muchas gracias, Gilson, pela pregação, coisas muito interessantes, né? Bueno, deseo um bom resto de sábado a todos ustedes, una semana bendecida en la compañía del Señor Jesucristo y entonces un encuentro marcado próximo sábado, ¿ok? A la misma hora, mismo lugar. Que el Señor os bendiga mucho.